Eu vou falar um pouco sobre, vou discutir um pouco sobre uma política que talvez ela seja um pouco desconhecida, né, de uma maioria, mas que ela tem a sua importância e às vezes me parece que há algumas interpretações, né, que acabam atravessando ela, principalmente por questões morais, por questões culturais e vai prejudicar nessa política. Então, quando a gente fala, né, se a gente for pensar na política da assistência social, então a alta complexidade são os abrigos, né? Quando uma pessoa, em geral, né, uma criança vai para um abrigo, quando não, a família não consegue garantir os direitos da criança, né? Nesse exemplo aqui, trazer a criança. Então, a criança, né, tem alguns direitos garantidos por lei, dentre eles, né, não sofrer violência, né, nenhum tipo de violência física, psicológica, então é sexual, então nenhum tipo de violência, frequentar, né, ter o acompanhamento dos equipamentos de saúde, né, em geral a UBS, próximo da casa da criança, e os sistemas educacionais, né, no caso a escola, a creche, principalmente a escola, né, ela precisa, né, se ela está em idade escolar, a lei exige, né, que ela participe aí da escola. E mesmo se a gente for pensar em famílias vulneráveis, né, financeiramente, estar frequentando a escola é uma garantia mínima de alimentação para essa criança. Então, se a gente for pensar em uma família que apresenta dificuldades, e não são poucas, de garantir, né, minimamente as 3 refeições para essa criança, ela está inserida, frequentando um equipamento de educação, é uma garantia que ela vai ter pelo menos uma alimentação ali, né, que seja um almoço, que seja, né, uma merenda, ela vai ter essa alimentação. O que acontece é que muitas vezes as famílias, é, culturalmente ou por escolhas ou por não entender, né, essa realidade, essa necessidade, violam esses direitos. O que é violar esse direito? Não levar a criança para a escola, não acompanhar ela, né, nas vacinas. Tem vacinas obrigatórias que se a criança não tomar, ela vai desenvolver, provavelmente pode desenvolver doenças crônicas, sérias, né, como paralisia infantil e outras doenças. Então, o calendário vacinal, ele não é algo que vou fazer se eu quiser, não. Ele é uma garantia de não adoecimento. Então, é por isso que é importante a criança ter ali o calendário de vacina dela cumprido. E quando os genitores responsáveis não levam, eles também estão violando o direito dela. Então, quando essa criança sofre violência em casa, violência física, violência psicológica, se leva essa criança para trabalhar, você está violando o direito da criança. Então, a criança, os direitos dela precisam ser garantidos, né? Saúde, educação. Então, tem outros direitos também, né? Quanto lazer, né? Quanto os cuidados aí com ela. E quando isso a família não consegue garantir, aí a gente pode voltar, né? Recorrer à Constituição, ao ECA, então que é dever, né, da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos da criança. Quando a família não consegue garantir esses direitos, mesmo com várias orientações, mesmo, né, com atuações de equipamentos de proteção, de garantia de direito das crianças, por exemplo, Conselho Tutelar, CREAS, quando isso não acontece, a família não consegue garantir esse direito, qual é o caminho? É buscar a família extensa. Alguém do convívio familiar dessa criança consegue garantir esse direito? Um tio, um avô, né, um parente consegue garantir esse direito? Tem interesse em cuidar da criança? Tem. Ótimo. Então vai viver aí com a família extensa. Então nunca mais vai voltar com a família? Pode voltar, desde que a família apresente condições de garantir os direitos. Se ela não apresentar, não. Não tem uma família extensa. Então aí o Estado assume. Lembra da Constituição, do ECA? É dever da família, da sociedade e do Estado. Então, uma vez que a família não garante esse direito para a criança, a família extensa também não garante, a sociedade, o Estado precisa assumir. Então, aí a criança vai ser abrigada. Para alguns pode parecer muito triste. Que triste, vai tirar a criança do seio familiar. Isso aí é mais um anseio
moral, histórico, né? Que a ideia de que a família é o lugar sagrado, é o lugar que vai garantir esse direito, é o lugar que vai cuidar. Muitas vezes não é. Muitas vezes principalmente nesse exemplo, é nesse seio familiar, é nesse lugar que a criança está tendo os direitos dela violados. Então, mas até muitos técnicos vêm com esse ideário. Tem que voltar com a família, mas tem afeto. A criança, mesmo que ela apanhe todo dia, ela vai ter medo e ela vai ter afeto. Ela não vai querer estar com outra pessoa. Principalmente as crianças muito pequenas. Mesmo que ela apanhe todo dia, sofra violência todo dia em casa, ela vai, é o referencial dela, é aquela pessoa. Ela, claro, obviamente ela vai crescendo entendendo que a violência faz parte, né, do convívio social. Mas você percebe que a família não garante esse direito? Então a criança precisa ser abrigada. O Estado precisa intervir. O Estado não intervir é uma negligência dele. O Estado está sendo negligente. Então, precisa intervir para garantir os direitos dessa criança. Então, nunca mais vai voltar para essa família? Pode voltar. Se a família oferecer condições, se ela oferecer condições de garantir os direitos da criança. Tem famílias que vão conseguir. A criança vai ser obrigada, a família consegue se organizar, se reestruturar para garantir os direitos dessa criança. Tem família que não vai. E aí a criança vai ficar aí até a maioridade no abrigo. E não é problema nenhum. Não é problema. Às vezes a gente tem a ideia, mas coitada da criança. Não. No abrigo ela vai ter direito à escola, ela vai ter garantido o direito à escola, à alimentação, né, na escola, nos lugares, lá no abrigo também, na casa, né, casa lá, na casa onde ela vai morar, né, ela vai ter os direitos garantidos em saúde, ela vai ter os direitos dela resguardados. Então, pensando nessa criança, ela é a pessoa vulnerável dessa história. Os adultos responsáveis imagina-se que eles tenham, né, capacidade de organização e entendimento, né, de que minimamente precisa ir para a escola, precisa cuidar do calendário vacinal, das consultas em médico, em pediatra, das necessidades, né, que a criança possa ter, enquanto seus direitos precisam ser totalmente garantidos. Imagina-se que eles tenham esse entendimento, a criança não. A criança não sabe, é o meu direito de ir para a escola. Vai falar isso para uma criança de 5 anos, ela nem quer. 5, 6 anos, ela nem gosta da escola. Está acostumando ainda, se adaptando a essa nova realidade. Então, o abrigo, o Estado, às vezes ele vai precisar garantir esse direito, tudo bem. É o direito que a criança, né, o adolescente vai ter para ela poder se desenvolver. Porque muitas vezes no seio familiar, nessa família, que não é sagrada muitas vezes, ela é, sim, causadora de violação de direitos. Nesse exemplo, sim, né, ela não vai dar conta. Se em algum momento ela conseguir garantir esse direito, essa criança, esse adolescente volta. Se não, tudo bem. O importante é que essa criança, esse adolescente tenha aí seus direitos garantidos para que possa se desenvolver e crescer enquanto adulto, né, enquanto cidadão.